Oiê! Hoje eu vim aqui testemunhar uma graça que eu recebi diretamente de Jesus. Acho que é um dos vídeos mais felizes que eu tô fazendo e o mais esperado dos últimos tempos da minha vida. Bom, aos 16 anos fui diagnosticada com doença celíaca. Quem é mais próximo de mim já conhece, já sabe o trabalho que eu dou toda vez que vai sair comigo. Eu não tinha conhecimento do que era essa doença na época e para explicar de uma forma resumida e leiga para vocês, o meu corpo rejeita o glúten, ou seja, o trigo. E o meu médico me puxou aos 16 anos e falou que eu nunca mais poderia comer glúten na minha vida. E quando o médico vira para você e fala: "Olha, minha filha, você nunca mais vai poder comer lanche, pizza, macarrão", você até pensa, fala, tá, vou sofrer, mas, tem uma solução. Só que quando você se dá conta de que o mercado inteiro tem glúten, não é só pão, não é só massa, é literalmente todos os chocolates da prateleira, Soufflé, M&M, Nescau, Toddy, até o Trident tinha glúten, eu não podia comer. Eu não levava isso a sério quando eu era mais nova, com 16 anos. Eu relaxava muito e eu passava muito mal. Eu ia parar no hospital quase todos os dias, eu desmaiava de dor, ficava inchada, eu não aguentava de dor no meu estômago, porque literalmente o trigo era como se ele queimasse toda a parede do meu estômago. E na época, eu me recordo do meu médico me puxando no canto, depois de eu fazer a endoscopia, e falando: olha, se você não parar de comer, você vai desenvolver uma doença muito mais séria do que isso, porque uma doença celíaca, quem come e não sabe que tem, pode desencadear num câncer, numa infertilidade, e aí eu fui obrigada a literalmente parar com tudo. E seguir uma dieta pro resto da minha vida, porque eles falavam que não tinha cura. Mas o que foi pior pra mim foi quando eu me toquei que eu não ia poder comungar do corpo e o sangue de Cristo mais, porque a hóstia, ela é feita de trigo, e a hóstia só é a hóstia se for feita de trigo. E eu me recordo que, como eu vou muito na igreja, eu participei de vários grupos assim de oração, e o padre sempre falava: filha, pede o que você deseja, que Deus cura, Deus é um Deus do impossível, é um Deus do milagre. E eu tenho muita fé e sempre acreditei nisso, mas eu achava injusto pedir pra Jesus curar algo que não me afetava tanto, porque eu achava que Deus tinha coisa muito mais séria pra resolver. Eu era uma menina saudável e não precisava ficar implorando pra ele me tirar uma coisa. Eu achava que tinha pessoas que precisavam mais, uma pessoa que tivesse uma doença muito mais séria. Então, dentro de mim, por mais que eu desejasse a minha cura, eu achava muito injusto com Jesus. Mas eu sei falar pra vocês exatamente o dia que ele me curou, que eu vou contar essa história agora. Em várias missas de São Paulo que eu e meu noivo frequenta, eu não conseguia comungar, Então eu fazia minha comunhão espiritual, mas eu nunca podia comungar o corpo, mais de Cristo. Isso acabava comigo. E em certas igrejas, quando a gente já conhecia o padre, eu levava o meu cálice e o padre, ele colocava o sangue pra mim e me entregava separado de toda a igreja. Mas isso era mais burocrático, e como eu vivo viajando com meu noivo, às vezes a gente ia numa missa pra não faltar e eu não podia comungar várias vezes. E em um desses dias eu fui confessar com meu noivo em uma das missas de São Paulo, e o padre, depois da confissão, ele puxou a gente e queria dar a comunhão. Só que nesse dia só tinha o corpo de Jesus em espécie, não tinha o vinho também. E eu não pude receber. E naquele dia me subiu um nó na garganta e eu fiquei com muita vontade de chorar. E eu lembro que eu fiquei muito mal. Aquilo literalmente acabou comigo. E foi o dia que eu ajoelhei na igreja e eu falei: Senhor, hoje eu peço pro Senhor que eu queria não ser celíaca para poder comungar do teu corpo e do teu sangue, como uma pessoa normal, sem ter todo esse trabalho, essa burocracia. E Deus conhece o nosso coração, não adianta a gente tentar enganar Ele. E Ele viu o quanto eu fiquei mal aquele dia, e eu fiquei com aquilo ali guardadinho pra mim, porque eu não queria deixar ninguém triste com aquilo. E hoje eu entendi que quando a gente busca as coisas do alto, tudo é nos acrescentado. Porque não é a Júlia de, 5 anos atrás, que pedia pra não ser celíaca pra poder comer o McDonald's. Mas era a Júlia de hoje que passou por uma caminhada espiritual e muito aprendizado, e que hoje ela pedia pra não ser celíaca pra poder comungar do corpo de Jesus. E eis que ontem eu fui no meu médico, como de costume, eu sempre faço endoscopia uma vez ao ano, pra ver como que tá toda essa minha inflamação e tudo mais, ver se essas feridas não, viraram algo pior. E o meu médico abre meu exame assim, olha pra minha cara e fala: você não é celíaca. Quem explica Deus? Falem pra mim. Eu questionei esse médico umas 5 vezes. Eu falava: doutor, pelo amor de Deus, sempre falaram pra mim que não tinha cura. E o médico falava: realmente, não tinha cura. E ele mostrava as fotos, ele falava: olha aqui, seu estômago hoje é de uma pessoa normal. E ele me pediu pra eu enviar as fotos do meu último exame. E a gente comparava e assim, ninguém tinha o que falar, porque não tinha explicação pro que tava ali.
Eu tô nessa de ficar sem glúten definitivo, já tem 2 anos que eu não coloco um lanche, um pão, uma pizza, nada na minha boca. E assim, ele falou que o meu organismo, ele tava limpo, ele podia realmente se limpar, mas que ele nunca voltaria a ser como o estômago de uma pessoa normal, que aceitaria novamente a proteína do glúten. E pasmem, gente, agora meu estômago é de uma pessoa normal e eu vou poder finalmente comungar como uma pessoa normal. E essa foi a maior graça que Jesus podia ter me dado, porque foi exatamente o que eu pedi pra ele. E é isso. Só tenho que falar pra vocês que ninguém explica Deus e o poder dele, e que ele escuta tudo que a gente fala.